Ah, embaixador, a que devo o prazer? Perguntou o embaixador terrano, um homem levemente pálido, de olhos amendoados, vindo de uma região que os terranos identificavam como Japão. Ele fez uma leve reverência diante da tela de vídeo. O rosto do terrano era absurdamente expressivo, se comparado ao rosto escamoso e reptiliano de um queniano. Mas, uma vez que se acostumava com isso, havia até certa graça. Como espécie, os humanos confundiam o embaixador Kaup. Podiam ser extremamente gregários, abertos e amigáveis, a um ponto que no início era desconcertante para a raça queniana. Mas essa abertura cultural havia tornado mais fácil lidar com eles do que com a maioria dos membros da confederação, ao menos no que dizia respeito ao comércio. Então havia a questão da guerra contra a Aliança Panquim. A sede de vingança dos humanos, que avançavam como monstros libertos, havia se tornado o principal foco da propaganda para revitalizar o esforço de guerra. Mas agora, após uma série de vitórias que levaram as diversas raças da Aliança Panquim a se renderem, apenas os próprios Panquim permaneciam, e estavam acabados. Trago notícias maravilhosas, disse Kaup. Os Panquim ofereceram rendição. Gostaríamos de convidar vocês para as negociações sobre os termos. Ele foi diminuindo o tom, e sua cauda se contraiu ao ver a expressão do embaixador humano se apagar por completo. Existem condições? Perguntou o embaixador Nobunaga. Bem, não, respondeu Kaup. Então ainda não terminamos com eles, disse Nobunaga. Mas podemos negociar. Tentou começar Kaup, até que o humano ergueu a mão, pedindo silêncio. Sintam-se à vontade para negociar o quanto quiserem, mas nós não terminamos com eles ainda. Quando oferecerem rendição incondicional, então ditaremos os termos. Eles invadiram nossos lares, mataram nossas crianças. A política terrana é nunca negociar com agressores. Uma rendição a vocês não significa nada para nós. O sorriso do embaixador retornou. Mas podemos negociar bons termos, e ainda não terminamos. Nobunaga cortou a transmissão. Kaup soltou um silvo irritado. Eu avisei aos Panquim que isso não funcionaria, resmungou. Agora só resta desaparecer, ou se render completamente. Mas então pensou melhor. Por outro lado, ter esses maníacos ao nosso lado desequilibra completamente a balança de poder na galáxia em favor da Confederação. Sim, acho que isso pode funcionar bem, desde que saibamos construir uma política racional. 2 meses depois, o Império Panquim, precursor da Aliança Panquim, que havia subjugado mais de 20 raças à força, tinha sua fundação baseada em um trio de sistemas estelares, com 9 mundos cada. Todos haviam sido habitáveis ou facilmente adaptáveis ao ambiente Panquim, muitas gerações atrás. Esses 27 planetas formavam o coração industrial, espiritual, econômico e político do Império. Conforme mundo após mundo ia caindo, e as tentativas de estabelecer termos de paz eram constantemente rejeitadas, os Panquim se tornavam cada vez mais desesperados. Eles entendiam a Confederação, mas não compreendiam o novo membro da Confederação. Eles não conheciam seu inimigo. Alguns poderiam argumentar que não poderiam tê-lo conhecido, e foi essa ignorância que os empurrou cada vez mais perto da derrota. Até que restaram apenas os 3 sistemas centrais. Os macacos da guerra não tinham interesse em preservar, ocupar ou proteger coisa alguma nesses mundos. Embora tivessem mostrado misericórdia às raças subordinadas, os Panquim estavam sendo lentamente empurrados para a extinção. Estamos oferecendo termos de rendição, imploravam. Digam quando for rendição incondicional. Os terranos sempre respondiam, e então cortavam a transmissão. Tentar negociar por meio de seus inimigos confederados havia sido uma aposta desesperada para evitar a rendição total. Mas agora, 2 meses após aquela debacle, os 3 mundos centrais já haviam sido vitrificados, suas principais cidades apagadas da superfície. Rotas marítimas foram minadas com minas magnéticas autorreplicantes. Fontes de energia completamente destruídas.
Mundo após mundo cambaleava à beira de regredir ao estado caçador-coletor para conseguir sobreviver. E mesmo assim, os Panquim continuavam lutando. Começaram a lançar naves menores, mais móveis. Proclamavam que ninguém pode lutar para sempre e que se apenas continuassem resistindo, os terranos acabariam cedendo. Mas os terranos continuavam a vitrificar os mundos Panquim. Em apenas mais 4 meses, a própria Confederação estava implorando aos aliados que parassem. Nessa altura, apenas 3 mundos restavam intactos, incluindo o mundo natal dos Panquim. O embaixador Nobunaga foi pessoalmente ao mundo central da Confederação para participar da conferência. O embaixador Panquim apareceu na tela. Suas escamas brancas estavam rachadas. Tiras de pele, mal desprendidas pelo estresse, pendiam de seu corpo. Ele ergueu suas garras com desespero. Se nos rendermos incondicionalmente, o que vocês vão fazer conosco? Toda a Confederação ouviu com atenção absoluta. Direi o que não faremos, disse Nobunaga. E só digo isso para que saibam que jamais desejamos isso a ninguém. Não faremos da sua raça escravos. Não tomaremos suas religiões. Não ocuparemos nenhum mundo que ainda tenha população ativa. Não massacraremos o que restar de vocês. Podem até manter seu governo. Não eram exatamente termos, no sentido tradicional. Era uma lista de nãos, que ainda assim representava mais misericórdia do que qualquer terrano havia demonstrado até então. O Grande Conselho estava repleto de representantes de raças residentes em tempo integral. Aven, reptilianos, felinos, até mesmo uma espécie com aparência semelhante aos terranos, com corpos de carne e feições simiescas. Todos começaram a murmurar com um certo alívio. Então nós nos rendemos, incondicionalmente. Por favor, só parem. O embaixador Panquim silvou e caiu de joelhos. Não era um gesto tradicional Panquim, mas os outros embaixadores, que haviam consumido abundante mídia terrana, entenderam claramente que o gesto era direcionado a uma audiência humana. Então temos paz. Estes são os termos. Os Panquim estão proibidos de realizar viagens espaciais pelos próximos 100 anos. Seus mundos restantes serão convertidos para a economia agrária apenas. Os mundos ainda sob domínio Panquim, que possuem populações vivas, serão abertos à imigração de todos os membros da Confederação, mas com prioridade de terra e território para os terranos durante os primeiros 5 anos, onde anos são definidos pela duração do tempo nos respectivos planetas. Além disso, os mundos restantes dos Panquim ficarão obrigados a pagar uma indenização de guerra de 20 trilhões de créditos, destinada aos veteranos militares da Terra, ao governo e às famílias das crianças mortas pelos piratas Panquim. O embaixador Nobunaga apresentou os termos que o governo da Terra havia definido. A cauda do embaixador Panquim enrijeceu, como se ele tivesse morrido e entrado em rigor mortis. Não era difícil entender o motivo. Com esses termos, os terranos ficariam com a melhor parte de cada mundo, em alguns dos sistemas mais ricos, e aniquilariam por completo o futuro dos mundos natais Panquim por gerações, sem viagens espaciais, com uma economia agrária. Eles estariam, na prática, presos em seus próprios planetas. E quanto aos sobreviventes nos outros mundos, depois que a maioria morresse de fome devido ao colapso das cadeias de suprimentos, restaria apenas uma minoria minúscula. Enquanto isso, as populações humanas tomariam os melhores postos, e os membros da Confederação viriam logo atrás. Talvez os próprios Panquim acabassem implorando para serem levados de volta a seus mundos intactos. E foi assim que o Império Terrano nasceu. Nós nos submetemos, disse o Panquim de cabeça baixa, seu corpo inteiro reduzido a uma casca quebrada do que fora um dia. Ele viveu para ver a queda de seu outrora poderoso império. Eu sei, respondeu Nobunaga. Então se virou para encarar a Confederação. Agora terminamos com eles. Agora talvez possamos todos viver em paz e desfrutar dos frutos dessa paz. As transmissões de 2 vias vindas da Terra se fizeram ouvir, e os aplausos educados da Confederação foram abafados pelos gritos de comemoração de todo o mundo terrano.
Espero que não tenhamos cometido um erro terrível, pensou o embaixador Calpe, enquanto os aplausos continuavam. Nos 5 anos seguintes, a sociedade Panquim colapsou nos mundos onde ainda havia sobreviventes. Privados de infraestrutura e sem conhecimento de como sobreviver fora de um mundo moderno, os Panquim espalhados por incontáveis planetas começaram a virar suas armas uns contra os outros, aniquilando populações inteiras de sobreviventes. Quando as armas modernas acabaram, eles retomaram o processo com qualquer coisa que encontrassem. Eles já não possuíam meios nem mesmo para sociedades de nível medieval, e foram reduzidos a meros coletadores e caçadores vivendo da escassez. Muitos nunca souberam o destino de seus mundos natais, nem que a paz havia finalmente chegado. Todos acabaram descobrindo da mesma forma. Os humanos, vitoriosos na guerra brutal, desceram e começaram a se estabelecer nas regiões mais ideais dos planetas, convertendo o clima árido dos Panquim para ambientes favoráveis à vida humana. Os Panquim que avistaram essas novas estruturas imploraram ou fugiram, mas estavam quebrados demais para resistir de fato. E mesmo que não estivessem, sociedades caçadoras-coletoras nem sempre comem bem. As raças da Confederação Vitoriosa rapidamente levantaram a questão: o que acontecerá com os Panquim? Gostaríamos de enviar observadores e cientistas para estudar como estão se adaptando à mudança social e garantir que não sejam brutalizados no pós-guerra. O governo terrano ouviu várias versões desse pedido de forma independente. Eles dizem a vitória, não nossa vitória, e também não a sua vitória. Suponho que não posso culpá-los por isso, pensou o grão-presidente Jackson enquanto observava a tela. Um dos representantes da espécie Aven foi o primeiro a se manifestar. Claro, estão livres para fazê-lo, mas esperamos que a maioria dos sobreviventes deseje ser realocada para seu sistema natal. Duvido que fiquem felizes vivendo sob o nosso domínio, porém fiquem à vontade para observá-los por alguns meses, enquanto nossas colônias são estabelecidas. Uma nova transmissão chegou assim que a anterior foi encerrada. Desta vez, vinda diretamente do representante oficial dos Killing, o primeiro aliado dos humanos e talvez o mais próximo e querido por eles, já que essa raça havia fornecido à humanidade a tecnologia de viagem interestelar após o ataque Panquim à Terra. O grão-presidente Jackson acariciou sua barba escura. A transmissão ainda não havia sido aceita, porque ele já sabia o que o Killing provavelmente perguntaria. Respirou fundo. Não conseguiremos manter isso em segredo por tempo suficiente para fazer diferença. Melhor sermos honestos agora. Ele engoliu em seco. A questão de como os humanos estavam colonizando mundos tão rapidamente já era inevitável. Apertou o botão verde de aceitar. O rosto naturalmente severo do lagarto pálido apareceu na tela. Grão-presidente da Terra Ascendente, espero que esteja bem. Grande orador do Império Killing, também espero que esteja bem. Os dois líderes inclinaram levemente a cabeça em seus assentos. Apesar das diferenças entre suas espécies, havia uma base de entendimento comum que tornava a relação fácil, e não ajudava pouco o fato de que os Killing não tinham nenhum dos preconceitos, que ainda persistiam, embora lentamente morressem, na juventude de Jackson, relacionados à cor de sua pele. A existência de alienígenas mais avançados que os humanos tornara tal visão de mundo absurda, e os assassinatos Panquim de crianças, independentemente de qualquer outro fator, haviam enterrado o que restava dela. Se ainda existia alguém que pensava daquela forma, estavam quietos o suficiente para que o grão-presidente James Stoneworth Jackson acreditasse que esse pensamento morreria com o tempo. Também sou o grande orador, respondeu o Killing. Perdoe-me se eu pular as formalidades de sempre. Receio que tenho uma pergunta importante a lhe fazer. Você quer perguntar sobre a nossa taxa de colonização, não é? Antecipou o grão-presidente. Sim. Vocês estabeleceram 20 postos avançados em mais de 20 mundos diferentes nos últimos meses. Há certa preocupação quanto à capacidade do seu planeta de sustentar o tipo de migração em massa necessária para manter isso. A pergunta do Killing havia sido cuidadosamente formulada para soar inofensiva,
mesmo com bons motivos para se preocupar. Não se preocupe, grande orador, disse Jackson com um leve sorriso. Nosso mundo já passou por muitas migrações em massa no passado. Aprendemos bastante sobre como lidar com isso, e nossas soluções atuais são bastante eficazes. Nosso estudo da sua espécie revelou algo curioso, respondeu o Killing. Vocês investem muitos recursos em poucos filhotes, por um longo período de tempo. Isso é estranho para nós, que não nos importamos em perder alguns pelo caminho. Parece que isso deveria tornar tudo mais difícil, não mais fácil. Jackson assentiu respeitosamente. Sim, mas nossas crianças são capazes de muito, desde cedo. Então adotamos duas estratégias. Nossas instalações nesses mundos estão clonando, a partir dos nossos vastos bancos de DNA armazenados na Terra. Nossas colônias terão trabalhadores para manter a infraestrutura básica, enquanto outros criarão e educarão a população clonada. Se repetirmos esse processo a cada 10 anos, e cada conjunto parental criar 5 filhos, e então, já adultos, eles e seus pais criarem mais 5. O grão-presidente deixou a frase no ar. O grande orador não era matemático, mas não precisava ser. Crescimento populacional exponencial, disse ele, seus olhos piscando com inquietação. Exato. E continuaremos a enviar suprimentos. Os bilhões em créditos pagos pelos Pankin ajudarão a sustentar a compra do que precisamos com nossos aliados mais próximos. Jackson deixou a frase pairar no ar, como havia feito antes. O silêncio se alongou entre os dois líderes. A pergunta seguinte parecia totalmente inofensiva. Você não está preocupado com possíveis problemas que isso possa gerar? E quando pessoas de diferentes mundos se encontrarem? E a possibilidade de incesto, por exemplo? As membranas nictitantes nos olhos do líder da Confederação Killing aceleraram o piscar. O grão-presidente Jackson manteve o sorriso calmo. Estamos cientes dessa possibilidade, mas o risco é muito pequeno em comparação com a recompensa de termos cerca de 100 de colônias viáveis em poucos anos. E não é nada que não possa ser resolvido com testes de DNA obrigatórios para garantir a ausência de parentesco. Dentro de algumas gerações, a diversidade genética entre as populações será grande o suficiente, graças ao nosso ritmo relativamente rápido de mutação, para que isso se torne apenas uma curiosidade. O grande orador Kalin não permaneceu muito tempo na linha com o líder terrano, mas também não compartilhou suas descobertas com os outros líderes. Em 20 anos, eles terão colônias totalmente funcionais. Em 40, elas serão autossuficientes e começarão a exportar bens acabados. Em 100, terão um império maior que toda a Confederação somada. O pensamento era, no mínimo, perturbador. Os mundos do antigo domínio Pankin eram bons, mas estavam longe de ser os únicos. Contudo, a maioria das colônias das outras raças era planejada por gerações antes de ser estabelecida. A imigração era lenta para quase todas as espécies, mas os terranos pareciam ter enlouquecido por exploração. Frases como "First" e "Kilroy was here" foram encontradas queimadas em luas de sistemas inabitados. Colonizadores rebeldes já estavam se estabelecendo em locais periféricos ou se lançando ao desconhecido, onde provavelmente morreriam. Mas quem sabe o que encontraremos lá fora um dia? Perguntou-se ele. Adaptáveis e engenhosos, os terranos que iam para o desconhecido podiam morrer ou prosperar. Ele se afastou do terminal de comunicação por rotação de elétrons e viu o livro sobre sua mesa. Livros terranos estavam se tornando itens populares, mas, por serem pesados e volumosos, a maioria optava pelas versões digitais. Aquele, no entanto, era um presente. O título vinha de um dos autores mais populares da Terra no século XXI, parte de uma longa série. Ela suportou tudo para construir um império por quem amava, e queimou um império para vingar os que perdeu. Ele está me alertando, me educando? Não, não pode ser. É só um presente. Chega de esperar. Preciso explicar isso aos outros. Disse para si mesmo enquanto saía, tentando não imaginar que tipo de frotas 100 mundos humanos poderiam reunir, em mais 100 anos.